Boa tarde, meus quarentenados. Tudo bem? Bom, seguinte, vamos lá para a nossa aula de exercícios, né? Nossa última aula de exercícios antes do simulado, beleza? Compartilhando a tela. Let's que let's, bora lá. Então, veja bem, gente. O exercício 1 diz o seguinte. O acetato de etila, que é o etanoato de etila, tem odor de maçã, enquanto o odor do butanoato de etila é semelhante ao do morango. Com relação a essas substâncias flavorizantes, lembrando que os ésteres são utilizados como aromatizantes flavorizantes, na maior parte pelo menos esses ésteres mais simples, a gente pode dizer isso, né? É a principal aplicação, digamos assim, de um éster, é o uso como flavorizante, aromatizante, beleza? Ele pede para você assinalar a incorreta, né? Então vamos lá. Letra A. Ambas são ésteres. Perfeito. Como que eu posso identificar isso? Pelo nome, ato de ila. Ato de ila. Isso é nomenclatura de éster, beleza? Então, a letra A está correta, portanto, não marcamos ela, porque nós queremos a incorreta. Letra B. O butanoato de butila possui a fórmula molecular C8H16O2. Ora, vamos lá, vamos desenhar o butanoato de etila. São 4 carbonos, portanto, aqui, ó, vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Como é um éster, eu preciso de que no mesmo carbono que eu tenha a carbonila, eu tenha o oxigênio e uma ramificação butila. E nesse caso, como não é isobutila, tercbutila, secbutila, isobutila, ele deixa indicado para a gente, nesse caso, que é 1, 2, 3, 4. Né? Nesse caso, portanto, é a N-butila linear aqui, beleza? Já podemos contar aqui, nós temos 5, 6, 7, 8 carbonos. Portanto, C8. Tá? Hidrogênios, vamos lá. Tem 3 hidrogênios aqui. Deixa eu colocar em outra cor. Vou só fazer um risquinho para simbolizar os hidrogênios. Vamos lá. 1, 2, 3. Com mais uma ligação. 4. Aqui, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza? Portanto, vamos lá. 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Beleza. C8H16. E oxigênio, nós temos ali 2 oxigênios. Portanto, fica C8H16O2. Beleza? Então, nessas condições, a letra B também é verdadeira, mas a gente tem que marcar a falsa, portanto, ignoramos ela. Letra C, o acetato de etila, né? Então, acete. Acete é o prefixo de origem para 2 carbonos. Lembre do ácido que você nunca pode esquecer, que é o ácido acético. Então, a parte que vem do ácido tem 2 carbonos, a parte carbonilada tem 2 carbonos. Oxigênio, então, acetato já foi de etila. Etila, portanto, são 2 carbonos, et, né? E o ila, que é a terminação de ramificação. E a gente considera essa parte do álcool aqui como uma ramificação. Ele fala assim, ó, existem 3 átomos de carbono terciário. Será? Ó, esse carbono da ponta aqui, ele é um carbono primário, porque ele está ligado a apenas um carbono, que é esse do lado aqui. Esse carbono aqui, ele também é primário, galera, porque ele só está ligado a um carbono. Os outros átomos que ele encontra-se ligado são oxigênios, beleza? Mesma coisa aqui, eu tenho um carbono primário, porque ele só está ligado a um carbono, e esse carbono da ponta também é primário, porque só está ligado a um carbono. Logo, eu não tenho carbonos terciários aqui, beleza? Então, essa é a nossa afirmativa falsa, beleza? D. O butanoato de butila, que é esse que a gente fez aqui em cima, não possui nenhum átomo de carbono quaternário. Vamos tirar um pouco ali esses riscos aqui para a gente determinar isso. Vocês já podem ver que, de fato, a gente só tem carbonos primários e secundários aqui, né, gente? A gente não tem carbonos quaternários, tá?
E como a gente já marcou a alternativa certa, né? Nessas condições, o que a gente tem... Eu vou fazer um pouquinho mais rápido aqui. Mas, ó, basicamente, esse carbono da ponta aqui é primário, porque ele só está ligado a um carbono. Esse aqui é secundário, está ligado a 2 carbonos. Esse aqui é secundário, está ligado a 2 carbonos. Esse aqui é primário, está ligado a apenas um carbono. Esse aqui é primário, está ligado a apenas um carbono. Esse aqui é secundário. Esse aqui é secundário. E esse aqui é primário. Então, de fato, o butanoato de etila não possui nenhum átomo de carbono quaternário. É verdadeira, portanto, não marcamos porque ele quer a falsa. E na letra D, o acetato de etila possui a seguinte fórmula estrutural, que é a que a gente desenhou aqui. Perfeito. Está correta, mas não marcamos, porque ele quer a falsa. A resposta aqui é a alternativa letra C. Beleza? Gente, só para a gente ir fazendo esses esqueminhas aqui, eu vou simultaneamente checando o nosso gabarito para ver aqui em tempo real se não temos erro de gabarito para comunicar para você. Beleza? Então tá. Exercício 2. Bem tranquilo, ó. As moléculas orgânicas podem apresentar em sua estrutura um ou mais grupos funcionais que lhes conferem propriedades físicas e químicas características. Na estrutura apresentada ao lado, no caso abaixo aqui, os grupos funcionais presentes são: letra A, éter. Olha, aqui até dá a entender que é um éter, né? Porque é um oxigênio entre carbonos. Mas não se iluda, porque um desses carbonos tem carbonila. Então não pode ser éter. Isso aqui é um éster. Beleza? Vamos identificar aqui já que o que nós temos aqui, já vamos deixar marcadinho. O que nós temos, oh meu Deus do céu. O que nós temos aqui é o grupo funcional éster. Beleza? Agora, vamos lá. Na letra B, ele fala em alquino. Ah, professor, mas grupo funcional não deveria ser hidrocarboneto, né? Quando você falou para a gente das funções, você só falou hidrocarboneto. Pois é, mas aqui ele está considerando alceno e alcino como grupos funcionais, né? Nesse caso, já que as alternativas não dão ambiguidade, vamos seguir a lógica do raciocínio. A lógica é muito mais importante do que a memorização. Eu já falei isso para vocês, tá? Embora memorização não temos como nos livrar dela nessa disciplina. Mas já vamos indicar aqui as funções, ó. Repare que aqui eu tenho OH, hidroxila ligado no carbono sp3. Isso aqui é um álcool. E aqui, quando nós temos essa dupla aqui, é o hidrocarboneto do tipo alceno. Então, as funções orgânicas são alceno ou alqueno, né? Álcool e éster, beleza? E a resposta é a letra E. Fechou? Alqueno, álcool e éster. Se a gente for ver lá no nosso gabaritinho, 2E. Legal. Fechou? 3. O ácido salicílico, acetil salicílico, perdão, é um composto orgânico sintético bastante utilizado como analgésico, antipirético e anti-inflamatório. Industrialmente, esse composto é obtido de acordo com o seguinte esquema de reações. Tá, vamos, leitura dinâmica aqui, vamos ver o que ele pede, para não perder tempo. Né? Lembre-se que vocês têm um tempo para resolver a questão, né? Com base nas estruturas químicas representadas no esquema acima, é correto afirmar: letra A. Há um grupo funcional éster na estrutura do ácido acetil salicílico. Vou olhar aqui para o ácido acetil salicílico e vou ver se eu encontro um éster. E eu já encontrei o éster aqui, gente, ó. C dupla O ligado a O ligado a radical substituinte. Portanto, aqui eu tenho um éster. Cuidado que aqui, isso aqui, ó, C dupla O, OH, isso é ácido carboxílico, tá? Não se esqueça. A letra A, portanto, já é a nossa resposta, mas vamos ver as outras aqui para a gente não correr perigo, né? Letra B, o hidroxibenzeno é um álcool. Não, hidroxila ligada a benzeno, isso é fenol, tá, gente? Então a letra B é falsa. C, o fenóxido de sódio é um sal de ácido carboxílico. Não, gente, ele é um sal de um fenol, né? Eu tive aqui a reação ácido-base com um fenol, portanto, não tem como ele ser um sal de um ácido carboxílico, tá? Então a C é falsa. D, o ácido salicílico, esse aqui,
pode ser denominado ácido para-hidroxibenzoico. Gente, na verdade não, ó, porque veja bem, qual que é a situação? O ácido salicílico, eu vou desenhar ele aqui para você, OH, e aqui está meu grupo carboxila. Vamos chamar esse carbono que tem a carboxila de carbono 1 e o carbono que tem o OH de carbono 2. Gente, 2, lembre-se, não é para. 2 é orto. O nome correto disso aqui deveria ser ácido ortohidroxi. Aqui eu vou só apagar aquele acento para escrever tudo juntinho, que nem ele colocou ali. Ácido ortohidroxi benzoico. Tá? Então, falsa a letra D. Falsa. E na letra E, no esquema apresentado, não há reações de neutralização. Gente, ó, claro, isso aqui envolve um repertóriozinho, mas já adianto para vocês, ó. Fenóis, eu devo ter comentado por cima com vocês, eu vou comentar de novo e eu vou dar uma aula sobre isso. Mas fenóis são ácidos, tá, gente? Aqui ele está reagindo com uma base, que é o hidróxido de sódio. Tia Carol vai explicar bem isso para você lá no terceiro bimestre. E isso vai gerar o fenóxido de sódio, que é um sal. Então, isso é uma reação de neutralização, sim. Logo, existe uma reação de neutralização. Por isso que a letra E é verdadeira, porque ele está, é falsa, porque ele está dizendo que não existem reações de neutralização ali. Beleza? Logo, a resposta aqui é letra A. Certo? Então, vamos ver aqui no nosso maravilhoso gabarito, letra A. Perfeito. Beleza? 4. O cheiro agradável das frutas deve-se principalmente à presença de ésteres, já que eles são aromatizantes, comentei isso com vocês. Esses ésteres podem ser sintetizados no laboratório pela reação entre um álcool e um ácido carboxílico, que é a nossa reação de esterificação que a gente falou ontem, né? Gerando essências artificiais utilizadas em sorvetes e bolos. Abaixo estão as fórmulas gerais de alguns ésteres e a indicação de suas respectivas fontes. Então ele pergunta assim, ó, a essência sintetizada a partir do ácido butanóico. Então vamos escrever aqui a fórmula do ácido butanóico, ó. Ficou meio feio, mas dá para ver, ó. 2, 3, 4 carbonos, but, simples ligações entre carbonos, an, e oico, porque é um ácido carboxílico. Mais o metanol, beleza? Metanol é CH3OH, é um álcool de apenas um carbono, met, an, ol, né? Então, o que vai acontecer, gente? Quem vai ser o meu éster gerado? O meu éster, ele tem que esse oxigênio aqui, eu vou até fazer o álcool em outra cor, ele tem ali que aquele oxigênio do éster, ele vem do álcool, tá, gente? Então, eu vou fazer aqui o álcool em cor azul, por exemplo. CH3OH. Agora, ó, o que eu vou fazer? Para desenhar um éster, eu vou fazer a seguinte coisa, ó. Vou colocar a parte carbonilada, aqui está, com 1, 2, 3, 4 carbonos e simples ligações, exatamente como eu fiz aqui. E agora, ó, do oxigênio para frente, tudo vem do álcool, ó. No caso, OCH3. Mas, professor, não tinha um H com OH aqui? O que aconteceu com esse oxigênio e com esse hidrogênio aqui, né? Já que ele saiu, né? Na verdade, aqui saiu tanto o oxigênio e o hidrogênio, né, gente? Já que o OH e o H a gente não explicou o que aconteceu com eles. Ora, eles formam água, beleza? Portanto, isso aqui junta com isso aqui para formar a água e o oxigênio gruda aqui na carbonila para formar o éster, beleza? Logo, essa estrutura que vocês estão vendo aqui, e só para sinalizar, o CH3O está aqui, tá? A água, como ela é H com OH, esse H do álcool mais o OH do ácido saíram fora para formar água. E o que sobrou do álcool aqui
gruda na carbonila ali que ficou esperando um ligante, digamos assim, né? Mais pro final do ano eu mostro para vocês com mais detalhes como acontece essa reação, mas mesmo assim eu não vou entrar em mecanismo porque senão vocês vão ficar malucos, tá bom? Então, gente, percebam que essa estrutura aqui, ó, 4 carbonos, a gente encontra isso aqui na essência de maçã, ó. Perceba aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos na parte aqui relacionada ao ácido e OCH3 aqui na parte relacionada ao álcool, beleza? Por isso, essa essência sintetizada por essa esterificação aí que a gente comentou, com ácido butanóico e metanol, vai gerar a essência de maçã, beleza? Agora você já sabe como fazer um aromatizante de maçã. A única dificuldade vai ser você conseguir ácido butanóico e metanol para fazer essa reação, beleza? E como eu disse para vocês, gente, na prática essa reação ela não dá um rendimento muito legal. Tem jeito mais interessante, assim, em termos de prática, em termos de rendimento prático, para você fazer um éster. Mas lá no quarto bimestre a gente vê isso, tá? Então, 4 letra C, 4 letra C. Maravilha. Bora pro próximo. Exercício 5, gente. Atenção à pegadinha aqui, ó. Um dos parâmetros que caracteriza a qualidade das manteigas industriais é o teor de ácidos carboxílicos presentes, o qual pode ser determinado de maneira indireta a partir da reação desses ácidos com etanol. Essa parte aqui que a gente tem que grifar, ó, com etanol. Que essa aqui é a informação chave para resolver essa questão. Então, olha só. Levando aos ésteres correspondentes. Uma amostra de manteiga foi submetida a essa análise e a porcentagem dos ésteres produzidos foi quantificada, estando o resultado ilustrado no diagrama ao lado. Então, olha só o que a gente tem aqui. A gente tem a porcentagem dos ésteres formados. Olha o que ele pergunta. O ácido carboxílico presente em maior quantidade. O ácido carboxílico. Ora, se eu quisesse saber quem que é o éster que está em maior quantidade, é fácil. É o éster que tem 8 carbonos. Só que esse éster de 8 carbonos, ele foi obtido a partir de uma esterificação com etanol. Então, olha o que vai acontecer aqui. Eu tenho um ácido qualquer, que é que eu quero descobrir, mais etanol. Etanol tem essa fórmula aqui, ó, CH3CH2OH. E isso vai formar esse éster aqui, C8H16O2. Beleza? Então, pensa comigo, gente. Olha só. Como que eu sei que isso aqui é um éster só olhando para a fórmula? Porque está escrito aqui. Beleza? Se não tivesse a fórmula ali, se não tivesse escrito, eu não teria como saber, tá? Porque daí eu teria que saber como é que é a estrutura da cadeia. Eu, né, não tenho a cadeia aqui, eu só tenho uma fórmula molecular, beleza? Mas como que eu respondo essa questão então? Gente, pensa comigo, ó. Você concorda comigo que aqui no etanol eu tenho 2 carbonos? Um carbono aqui e um carbono aqui, né? E aqui eu tenho 8 carbonos. Gente, esse ácido, você concorda comigo que ele obrigatoriamente tem que ter 6 carbonos? Porque eu vou estar reagindo um ácido de 6 carbonos com um álcool de 2 carbonos para formar um éster de 8 carbonos. Beleza? É normal que isso aconteça, né? A quantidade de carbonos dos reagentes deve ser igual à quantidade de carbonos dos produtos, né? Vocês aprendem isso, vão aprender lá em balanceamento. Mas isso aí é uma questão bem prática, né? Não tem como você perder átomos de carbono ou gerar átomos de carbono do nada, tá? Se a gente tem uma reação, o que eu tenho nos reagentes, eu tenho que ter nos produtos, beleza? Sempre das mesmas massas ali e nas mesmas quantidades nesse caso. Logo, o meu ácido carboxílico ele tem que ter 6 carbonos, tá? E o único ácido carboxílico de 6 carbonos que ele dá a opção aqui é o ácido hexanoico. Ah, mas como é que eu não sei que é um ácido X2-end ácido 2 ácido X2-endioico. Caralho, o que eu tô falando no dia, cacete? Vamos de novo, tentar mais uma vez. Como que eu sei que não é um ácido insaturado? Já que eu não tenho a fórmula ali. Bom,
Vamos pensar da maneira mais simples. As alternativas não te deram essa confundida, tá? O único ácido que tem X ali é o ácido de 6 carbonos, tá? E a gente viu que esse ácido tem que ter obrigatoriamente 6 carbonos, tá? Então, a resposta é a letra E. Vamos ver aqui. Letra E. Maravilha. Vamos, filho. Exercício 6. Exercício 6 diz o seguinte, ó. As substâncias de fórmula C2H5OCH3 e C3H7OH têm diferentes o quê? Gente, olha a pegadinha que vai acontecer aqui. Eu vou escrever essa fórmula molecular de um jeito diferente. Olha como que eu vou fazer. A gente vai ver o seguinte, ó. Aqui tem 2 carbonos com mais um carbono aqui. 3 carbonos. 5 hidrogênios com 3 hidrogênios. 8 hidrogênios. Tá? E mais um oxigênio aqui. C3H8O. Beleza? Agora, olha só isso aqui, gente. C3, 3 carbonos. H7 mais um H, H8. Um oxigênio, O. Os dois compostos têm a mesma fórmula molecular, tá? A diferença é que um deles, ó, claro, você por hora não tem como saber isso, mas eu vou mostrar para você, só para você já ir se acostumando com o conceito de isomeria, que a gente vai estudar mais lá para o final do ano, no terceiro bimestre, né? Que é quando dois compostos diferentes têm a mesma fórmula molecular. Então, só para você saber, ó, um dos compostos, ó, esse aqui, o C2H5OCH3, ele pode ser representado, se a gente for abrir, dessa maneira aqui, ó. Enquanto que o C3H7OH, ele pode ser representado desta maneira aqui. É 3, 5, 7. Beleza, é esse mesmo. Hã? Não. 3. Ah, tá certo. 3, 5, 7, 8. Tá. Então, veja bem, gente, essas condições, o que a gente tem aqui, ó, é que, repare que se eu for contar aqui os carbonos e colocar tudo junto, ó, que aqui nessa representação os carbonos estão separados, um pouco para ajudar a gente a fazer essa tradução aqui, mas por enquanto eu não vou cobrar isso de você, tá? Mas perceba que eles têm a mesma fórmula molecular. Então, eu não posso dizer que a fórmula molecular deles é diferente, tá? Logo, as composições centesimais, ou seja, as porcentagens em massa de cada elemento também são iguais, tá? Isso aqui lá em Química A você vai estudar isso um pouco melhor, beleza? Esses conceitos. As fórmulas mínimas é quando esses coeficientes aqui estão nas menores proporções inteiras, e eles já estão. Esse é um caso em que a fórmula molecular é igual à fórmula mínima, tá? Isso aqui não está no escopo da nossa disciplina, beleza? É um exercício bem complementar, mas vocês vão estudar isso em algum momento, beleza? Eles têm as mesmas massas moleculares, isso aí vocês já estão um pouco mais craques em calcular, eu imagino, né? Massas molares, porque já que eles têm a mesma fórmula molecular, a gente determina a massa simplesmente multiplicando as quantidades pelas massas de cada átomo, se ele fornecesse e perguntasse. Então, repare que a única coisa que tem de diferente são as cadeias carbônicas, tá? Esse é um exercício que envolve um certo repertório de você aí. Então, né, se você ficou um pouco desesperado ainda com ele, volta mais para o final do ano, quando você estiver um pouco mais maduro, e dá uma olhada nesse exercício quando você for revisar para o teu vestibular, beleza? Porque daí eu acho que vai dar bem tranquilo. Porque aqui tem alguns conceitozinhos que talvez vocês não viram ainda, mas até o final do ano vocês vão ter visto, beleza? 7. 7 diz assim, ó. Escreva a fórmula do 2-isopropil 5-metil ciclohexanol. Vamos lá, vamos começar da cadeia principal, que é mais fácil. Ciclohexanol, gente, é um ciclohexano aqui. Perceba que não tem duplas ligações, porque aqui é AN. Sabemos que é um álcool, porque é OL, OH. E sabemos que ele é fechado por causa da palavra ciclo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou numerar os carbonos, sempre colocando como carbono 1 aquele carbono que tem o grupo funcional, que nesse caso é o álcool, tá? E eu vou numerar aqui, ó, no sentido horário, só para questão de
conveniência. Então, olha só. No carbono 2, eu tenho um isopropil. Como que é o isopropil? O isopropil, se eu for desenhar aqui em grafia de bastão, eu tenho que colocar, ó, 3 carbonos nessa disposição aqui, ó, tá? Fazendo essa ramificaçãozinha aqui, onde eu tenho o padrão 313 que eu já expliquei para vocês. 3 hidrogênios nesse carbono de cima, um hidrogênio nesse carbono aqui, 3 hidrogênios nesse carbono aqui, tá? E lá no carbono 5 eu vou colocar um metil, ou seja, um carboninho aqui, beleza? A fórmula estrutural, gente, obviamente ela não pode ter esses pontinhos aqui, tá? Eu só estou colocando eles para você enxergar os carbonos, mas não é correto, tá? Não, não faça isso no vestibular. Eu só estou numa segunda fase principalmente, tá? Eu só estou fazendo isso aqui para ser didático, beleza? Então, letra A, aqui está. E na letra B, ó, etoxibenzeno. Você concorda comigo que isso aqui é uma nomenclatura de um éter, né? Éter eu tenho aqui, ó, et, oxi e o nome do hidrocarboneto, é a regra do éter. Então eu vou ter 2 carbonos aqui, 1, 2, oxigênio, et, oxi, e agora aqui eu vou ter um benzeninho. Esse é o etoxibenzeno, beleza? Então, tá aí a nossa resposta pra gente aí, beleza? Repare que cada vez mais. Eu tô fazendo todos os exercícios hoje, gente, porque como é nossa aula, a nossa última aula antes do simulado, aí é bom pra gente revisar, né? Ah, ele só pediu a fórmula molecular, ele não pediu a fórmula estrutural. Fórmula molecular. Não tem problema, tá? A gente precisa, para determinar a fórmula molecular, a gente precisa da fórmula estrutural, senão a gente não desenvolve isso aqui. Sendo essa uma questão uma questão discursiva da Universidade Federal do Pará, do nosso querido amigo Ganso, escreva a fórmula, os seus cornos, que grupo é esse, né? Então, o que vai acontecer? Você tem aqui gente, conta os carbonos aí, eu tô com preguiça. Tem coisa, já fizemos isso hoje, né? A resposta é essa que tá aqui, ó. C8H10O, beleza? Tem 8 carbonos, 10 hidrogênios e 1 oxigênio. Beleza? Galera, então tem outra situação que eu queria comentar com você, é que como, só para voltar à parte que eu estava falando, eu estou resolvendo todos esses exercícios porque vocês podem ver que tem coisas acumulativas aqui, né? A gente falou de carbono primário, secundário, terciário, a gente está falando aqui, relembrando nomenclatura de álcoois e éteres nesse exercício, né? Então, é uma situação que, assim, é uma matéria acumulativa. Né? Você pode ver na aula de ésteres a gente fazendo exercícios dessas coisas que correram aí ao longo do bimestre. Então é uma boa oportunidade para tomar isso como uma revisão, beleza? E por fim, ó, vamos lá. A seguir, esse aqui é bem puxado, tá? Mas eu vou fazer ele bem rapidinho, porque por enquanto você não precisa se preocupar com ele, ó. A seguir estão relacionados os nomes químicos de 6 compostos orgânicos, e entre parênteses suas respectivas aplicações. E adiante na figura as fórmulas químicas de 5 desses compostos. Então vamos lá. Número 1, ele fala no ácido para-aminobenzoico. Tá, esse amino vocês não conhecem ainda, gente. Mas eu vou colocar aqui para você o seguinte, ó, que ele é um ácido benzoico, já falamos do ácido benzoico, né? É o ácido carboxílico aromático. E na posição para, que está aqui no pezinho, eu vou ter um amino. E esse amino a gente vai estudar ainda, mas amino é NH2, beleza? Por isso que eu coloquei esse aqui como último exercício. Ele é mais puxado do que o próprio discursivo, beleza? Porque envolve um repertório de coisa que você nem teve, né? Isso aqui é para quem estudou com antecedência, assim, e adiantou conteúdo para valer, né? É exercício para profissionais esse aqui, beleza? Então, ó, o ácido para-aminobenzoico a gente encontra aqui, ó. Esse é o ácido para-aminobenzoico, beleza? 2. Ciclopentanol, bem fácil. Esse aqui é um até que dá para fazer por eliminação, né, gente? Porque esse exercício tem coisas aqui que vocês têm muitas condições de responder, ó. Ciclopentanol, 5 carbonos pente, ciclo é fechado, né? Só tem simples ligações, e o ol indica que é um álcool. O ciclopentanol, portanto, está aqui. 2, tá? Então, olha só. Aqui na 3, 4-hidroxi 3-metoxibenzaldeído.
Esse aqui não vimos ainda. Então, vou só colocar aqui, ó. O benzaldeído, ele tem essa cara aqui, ó. Vamos falar de aldeído na semana que vem, beleza? Mas eu já vou colocar ele aqui só para você já ir sentindo o cheirinho dele. Inclusive, esse aí tem o sabor da baunilha, né? Baunilha nem tem cheiro, né? Se fosse cravo, canela, teria cheiro. Baunilha nem tem gosto. Quem gosta de baunilha, me desculpe, né? Baunilha só fica bom misturado com outra coisa, né? Chocolate, tipo casquinha mista. Agora, baunilha pura, pelo amor de Deus, né? Mas sem graça. Enfim, aqui tá o benzaldeído. Né? O grupo funcional, ó, o que você tem que saber agora? Isso aqui é imprescindível que você saiba, né? Que o grupo funcional, e nesse caso aqui, ó, como é o grupo funcional que manda na nomenclatura, aldeído, que aqui eu tenho outros grupos funcionais também, mas como esse é o que manda, porque ele está no nome da cadeia principal, ele vai ser o carbono 1 aqui, tá? Vou colocar aqui no sentido horário mesmo, para facilitar a nossa vida. 2, 3, 4, 5 e 6. Tá. No carbono 4, eu tenho hidroxi. Hidroxi é da hidroxila, não pode esquecer, tá, gente? Hidroxi, hidro de hidrogênio, oxi de oxigênio. Portanto, é um OH. E no carbono 3, gente, ó, eu tenho metóxi. O que quer dizer metóxi? Quer dizer que eu tenho, ó, oxigênio e CH3. Então perceba que só nessa molécula eu tenho fenol aqui, OH ligado a benzeno, um éter, porque eu tenho esse oxigênio aqui entre carbonos, né? Então, carbono aqui, oxigênio no meio, então aqui eu tenho fenol, aqui eu tenho éter, e acho que você já tem condições de entender por que eu coloquei o O no meio, né? Porque se eu colocasse CH3O, isso aqui não ia fazer sentido, né? Seria como se eu tivesse ou hidrogênio com fazendo mais de uma ligação, ou carbono com 5 ligações, ou esse oxigênio aqui só com uma ligação. Não pode. Você tem que respeitar aquilo que eu passei na primeira aula. Carbono faz 4, oxigênio faz 2, nitrogênio faz 3, hidrogênio faz uma. Beleza? Então, só para comentar com vocês aqui algumas informações pertinentes, pelo menos para as próximas aulas e que é importante que você saiba. Então, perceba, ó, aqui eu tenho o 4-hidroxi-3-metoxibenzaldeído está representado aqui, tá? 4, alfa-naftol. Nossa, nem falamos disso, mas ó, veja bem, gente, esse naft aqui, ó, lembre do naftaleno. Eu apresentei o naftaleno como nós falamos de compostos aromáticos, lembra? Então, nessas condições, eu tenho que o alfa-naftol só pode ser esse cara aqui, beleza? Número 4. Ah, mas por que não é beta? Porque o beta-naftol, ó, a posição beta do naftaleno seria assim, ó. Eu tenho que as posições alfa são essas posições aqui, ó. E as posições são as posições cima-baixo. Alfa, cima-baixo. Beta são as posições laterais. Beleza? Então, como eu tenho a estrutura representada com OH em cima, quando é cima-baixo é alfa. Se tivesse nas laterais, seria beta. Beleza? Isso aqui deve ter na tua apostila, na parte que a gente fala lá dos hidrocarbonetos aromáticos. Olha só da onde eu tô puxando coisa aí. É o bimestre inteiro nesse exercício e mais um pouco do próximo ainda, né? Então tá, alfa-naftol, beleza, já foi. Um amino a gente comentou aqui que é NH2, 2-fenilciclopropano. Então, olha só, repare que eu tenho no carbono 1, ó, ciclopropano. Onde é que eu posso desenhar aqui? Deixa eu pegar um espacinho. Deixa eu apagar esse primeiro aqui. Ó, ciclopropano, gente, é um ciclo, como o próprio nome diz. É uma cadeia fechada. Só que o ciclopropano, apaga. O ciclopropano, gente, prop vem de 3 carbonos, ciclo indica que é uma cadeia fechada, portanto ela forma um triângulozinho aqui. Aí ele coloca assim, ó, no carbono 1, vamos supor que esse aqui seja o carbono 1, esse é o carbono 2.
e esse o carbono 3. No carbono 1 eu tenho um amino, NH2. E no carbono 2 eu tenho fenil. Como é que é fenil? É o anel aromático ligado diretamente na cadeia principal. E se você for ver qual é a fórmula desse fenil, você vai ver que ele tem 6 carbonos e 5 hidrogênios. Por isso que ele ficou representado desta maneira aqui, tá? Não se preocupem com essa cunha sólida e essa cunha tracejada. O fato de um ter ficado para cima e outro para baixo não interfere na resolução do nosso exercício aqui, beleza? Mas a gente viu que isso que a gente montou aqui é bem condizente com isso aqui. Portanto, 5. 1, 5, 4, 3, 2, a resposta é a letra D. Beleza? Gente, esses últimos exercícios, se você boiou, procure assistir a aula de novo, tirar as dúvidas, mas não se desespere, porque não precisa. Como eu falei, tem coisas aí que demandam a revisão, tem coisas que a gente ainda vai ver com mais calma. Então, por hora, só adiantando algumas informações aqui para você, tá? Então, deixa eu encerrar minha gravação aqui. Desejo a todos vocês um excelente simulado e até semana que vem. Grande beijo, tchau, tchau.